noite. Nós vamos retomar aqui nosso estudo do Livro dos Espíritos. E no nosso penúltimo encontro, nós falamos sobre a questão 887 do Livro dos Espíritos, e que traz uma reflexão muito importante sobre como lidar com as nossas limitações em relação a essa orientação, que podemos dizer uma orientação pétrea, uma orientação de pedra, uma orientação firme do Evangelho, de que nós devemos amar os nossos inimigos. E amar os nossos inimigos é um negócio meio complicado, porque a gente não consegue amar os inimigos. A maioria de nós, no nosso estágio evolutivo, a gente tem muita dificuldade de estar com os nossos inimigos, que dirá de amar os nossos inimigos. Mais que isso, o Cristo vai além, Ele quer que a gente ame os nossos inimigos e que a gente consiga, inclusive, fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Quer que a gente facilite o caminho deles. Quer que a gente, inclusive, se entregue por eles. São situações muito distantes de nossa realidade afetiva. E aí os espíritos que orientaram Allan Kardec, nessa questão específica, dizem que, sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos a mesma simpatia que temos para com os nossos amigos. Porém, amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança nos colocamos abaixo deles. Então, quando ele diz, olha, não dá para querer ter a mesma simpatia, não dá para a gente querer estar perto, não dá para a gente ter um amor apaixonado pelos nossos inimigos. Mas ele diz assim, olha, se a gente conseguir já não se vingar, não fazer mal, não lesar, já é algo muito bom. São gradações da nossa evolução espiritual, da nossa iluminação. Se eu consigo já não desejar o mal, pelo contrário, se eu consigo fazer o bem, se eu consigo, inclusive, perdoar, esquecer, passar por cima, tocar a vida, não ficar parado pensando naquilo que foi feito para a gente, etc., já está muito bom, a gente já vai caminhar mais leve. Então, essa é a orientação dos espíritos, que a gente respeite o que a gente sente, que a gente vá de acordo com aquilo que a gente consegue fazer, para que a gente não entre no campo lamacento, estranho, da falsa santidade, da hipocrisia, daquilo que parece, mas não é. Na questão seguinte, e que nós vamos introduzir hoje, porque ela é muito interessante, e tem a ver com esse capítulo do Livro dos Espíritos, se fala da esmola. Nós já falamos de esmola aqui. Esmola é o tipo de coisa complicada. Eu já até dividi com vocês uma questão pessoal, A gente nunca sabe se dá ou se não dá esmola. A gente, será que eu dou? Será que eu não dou? E se eu dou e fico pensando, mas e se eu fiz mal em doar porque eu estimulei a ociosidade? Se eu não dou, eu fico com culpa porque eu podia dar e não dei. E é muito comum, acho que todo mundo já passou por isso, Aquela situação assim, da gente ter uma moedinha, uma coisa, mas por pressa, e etc. A gente não quer ficar aborrecido. E aí a gente não dá e dá uns 3 passos e pensa assim, meu Deus, uma semana a mais de umbral. Porque eu podia ter ajudado, não ajudei. E aí se eu penso, mas vai que eu ajudo e a pessoa compra, sei lá, coisas ruins para ela, droga e etc. Aí eu fico mais 2 semanas, porque além de eu não dar, eu ainda julguei a vida dos outros. Quer dizer, olha que interessante, eu não dei e julguei, quer dizer, eu não ajudei a pessoa, e não só eu não ajudei, como em seguida, para amenizar minha culpa, eu julguei. Aí vai crescendo, Aí, deixa quieto. Aí eu fui autoindulgente, 3 semanas de
umbral a mais, né? Primeiro eu não dou, depois eu julgo, depois eu sou muito autoindulgente, quer dizer, não tem fim isso. Então, isso é uma questão pessoal, cada um que tem que consultar aí sua consciência, saber o que faz com as suas moedas, com o dinheiro que sobra, com aquilo que tem de sobra. Cada um é um, cada vida é uma vida, cada consciência é uma consciência, cada um que sabe o que fazer com o seu patrimônio e com a sua vida. Se você acha que deve dar toda hora, independente do que vai fazer, dá. Se você acha que não tem que dar, não dá. E seja feliz, se você conseguir. Está difícil, não é? Mas essa é a proposta. Bom, essa questão é, o que pensar da esmola? Chico Xavier, lá em Uberaba, quando ia fazer a distribuição lá no abacateiro, ele deu esmola a vida inteira. Tinha distribuição lá de cestas, etc., sopa. Ele mandava trocar, às vezes, que ele recebia muita doação, 3, 4 mil reais, tudo em notas de R$2. E aí ele dando de 2 em 2. O que são R$2? Nada. Mas aquele povo muito pobre pegava aquela notinha que o Chico dava, de R$2, e saía dali numa felicidade. O Chico beijava a mão da pessoa, e a pessoa beijava a mão do Chico. Esse negócio do Chico beijar a mão das pessoas, né? Uma vez uma repórter falou: Chico, por que você beija a mão das pessoas? Ele falou assim: porque a minha coluna não permite que eu beije os pés. Foi a resposta dele. Olha que interessante. Por que você beija a mão de todo mundo? Ele falou: porque a minha coluna não permite que eu me abaixe para beijar os pés. Então, saíam dali com aquela vibração do Chico, com aquela notinha, ele distribuía para aquela multidão, milhares de pessoas saíam com aquela notinha simples, mas imantada daquela vibração que só o Chico Xavier tinha. E aí vem, né, o que pensar da esmola. Isso foi uma pergunta do Kardec, na época de Allan Kardec, a pobreza, a mendicância não é nova. Na época de Jesus, já havia os mendigos, os andarilhos. Há no Evangelho uma passagem que se fala do óbolo da viúva. O que era o óbolo? O óbolo era a esmola, a moedinha que se pingava numa bacia que ficava na porta dos templos e que se chamava gasofilácio. É onde se depositava a esmola, a benefício dos pobres, né? E Kardec, então, numa França rodeada de mendigos, de andarilhos, etc., vamos nos lembrar que Victor Hugo, o grande romancista francês, foi contemporâneo de Allan Kardec e escreveu a sua obra máxima sobre esse tema, Les Misérables, Os Miseráveis. Victor Hugo era contemporâneo de Allan Kardec. Né? A miséria era comum na época de Allan Kardec, em Paris, na França toda. Né? Então, o que pensar da esmola? E aí os espíritos vêm em socorro dessa dúvida. Devemos ou não dar esmola? Como que a gente deve lidar com essa questão? E aí os espíritos respondem: o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Então, ele faz uma descrição do que se torna o homem quando ele se reduz à esmola. Ele se embrutece. Ou seja, ele vai à condição do bruto, do animal. Né? Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco, sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, o que os espíritos estão dizendo? Olha, o problema do sujeito que se reduz à condição de pedir esmola é parcialmente um problema dele, mas é um problema seu também. É isso que os espíritos estão dizendo. Uma sociedade que permite que uma pessoa chegue nesse nível de miséria, de degradação, é uma sociedade doente. Então, quando nós nos incomodamos com aqueles que irrompem no nosso caminho, pedindo ajuda, pedindo esmola, etc., nós temos uma grande responsabilidade, nós como coletividade, nós como grupo social,
temos uma grande parcela de culpa em relação a isso. Primeiro, porque nós vivemos uma desigualdade muito grande, né? Então, obviamente que há uma concentração de renda, uma das mais perversas e brutais do planeta, né, num país como o nosso. Né? É inadmissível um país que tem um salário mínimo como o nosso, é uma piada a gente acreditar que uma família possa viver com um salário como esse que a gente tem. Né? Nós somos, em geral, egoístas, porque nós não nos mobilizamos, de alguma forma, desde que na nossa casa esteja tudo certinho, a gente não se movimenta muito em relação à dor do outro, do que está na esquina, ou do que está no quarteirão de baixo. De verdade, não nos diz respeito, né? A gente não se mobiliza muito por isso, né? E, obviamente, ninguém está falando aqui de revolução comunista, etc., de socialismo, não estou falando disso. A gente está falando de compaixão, de humanidade, de bom senso, de sensatez. Né? Então, a gente tem um mundo em que a miséria aumenta a cada dia e que as pessoas são cada vez mais fúteis, banais e dão importância para as coisas que realmente são sem importância. Né? Então, é uma bomba relógio, é um negócio que só tende a piorar e a explodir. Aumento de pobreza, com aumento do consumo e da propaganda dizendo que eu só sou feliz se eu tiver uma roupa de marca, um tênis de R$500, nós estamos construindo uma sociedade perversa. Agora a gente já tem condomínios fechados que lembram aquelas muralhas medievais. Né? Então, as guaritas dos condomínios fechados lembram aquelas torres dos feudos. Eu tenho uma amiga arquiteta que fez um trabalho de mestrado comparando o castelo medieval, o feudo, com os modernos condomínios fechados. Inclusive com fotografias, e é curioso como é muito parecido. A gente pega um feudo, aquele castelo feudal da Idade Média, tem aquelas grandes muralhas, aquele fosso em volta, e na entrada aquelas torres de proteção com soldados, né, vigiando, etc. E lá dentro a vida acontecia com o medo dos bárbaros que estavam lá fora. De vez em quando a gente vê os jornais, condomínios de luxo, que dentro do próprio condomínio já tem o clube, a área de lazer, a academia, conjunto de escritórios para a pessoa não precisar sair dali de dentro, como um feudo medieval. Nós estamos nos medievalizando. Então, ao invés da gente resolver o problema que está lá fora, a gente constrói condomínio porque a gente se protege lá dentro e ferre-se quem não tem dinheiro para morar lá dentro. Sinto muito, não é problema meu. Então, é uma sociedade egoísta que valoriza a propaganda, uma propaganda criminosa, que vende a ideia de que a gente é cada vez mais feliz comprando coisa, que a vida só faz sentido se eu puder aparecer, especialmente se eu for mais, né, do que os outros. E aí a gente constrói essa porcaria de mundo que está aí, em que a gente precisa ficar com medo a cada 30 metros, porque as pessoas podem nos matar a facadas para tirar o nosso relógio. E isso não justifica, naturalmente, uma ação criminosa. Ninguém aqui está com a visão que justifique um gesto. Agora, a nossa sociedade é uma sociedade doente. A nossa coletividade é uma coletividade doente, consumista, egoísta, com uma concentração desumana. Às vezes eu fico pensando, o que faz um sujeito? E eu penso, mas ele trabalhou para ter. Mas eu queria saber, o que faz um sujeito numa família de 3 pessoas com R$1 bilhão? Eu queria que ele me dissesse como que ele gasta R$1 bilhão. Porque nós vivemos num país que tem famílias, as pessoas concentram 3, 5 bilhões, enquanto milhões de pessoas têm que viver com R$900. E isso não tem nada a ver com política, nem com ideologia, nem com revolução. E aí a gente ainda vai no centro, vai na missa e diz que é cristão. É uma pouca vergonha, é um descaramento. Então, a tendência é piorar. E nós estamos falando de bom senso, de sensatez, de humanidade, de fraternidade, né? Há pensadores que dizem que, de verdade, aqueles ideais da revolução, liberdade, igualdade e fraternidade, nunca chegaram a ser vividos na realidade. Ainda são uma utopia. Nós estamos, de fato, numa sociedade pré-revolução francesa, em que esses ideais nunca, em sociedade nenhuma, foram atingidos. E o que eles são? Eles são uma versão laica
do ideal cristão. Amai os vossos inimigos, amai-vos uns aos outros, fazei bem a todos, benevolência para com todos, etc. Então, o que os Espíritos propõem aqui é a gente refletir sobre a nossa parcela de responsabilidade num mundo que gera cada dia mais mendicância, etc. e tal. Quando a gente estimula nossos filhos a serem consumistas e a serem melhores, superiores, mais bonitos, mais bem vestidos, etc. e tal, né, e gastarem com coisas fúteis, nós estamos dando essa parcela, ou assumindo essa parcela de responsabilidade num mundo cheio de gente muito miserável, né, e que não tem nada. Então, realmente é uma combinação perfeita para gerar o caos social. Aquilo que Emile Durkheim chamava de anomia social. Aí a gente olha para os políticos, etc., e vê, né, a corrupção graçando, a impunidade, etc. Então, realmente estamos num momento muito obscuro da sociedade humana, muito difícil, muito complicado, que exige de nós a nossa parcela pessoal de compromisso com uma ética, né, pessoal, né, com aquilo que a gente pode fazer no âmbito de nossas relações, né, e o que a gente pode fazer? Os Espíritos também nos socorrem. E é o que a gente, na medida do possível, tenta fazer. Né? Então ele diz assim, então condenais a esmola? Kardec pergunta para o Espírito de verdade. Então a condenação à esmola? E ele diz assim, não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele estenda a mão. Então, olha que interessante, quando a gente resolve fazer um núcleo assistencial, abrir um asilo, construir uma creche, etc., que junta uma turma para fazer alguma coisa assim, é exatamente nesse parágrafo do Livro dos Espíritos que está o fundamento desse tipo de trabalho. Ao invés da gente esperar bater na nossa porta, a gente vai lá, se organiza e faz alguma coisa. Né? Tenta tomar uma atitude. Então a gente vai lá, constrói uma creche, vai lá e faz uma distribuição de sopa, vai lá e faz um marmitex da madrugada que tem lá no núcleo, que o pessoal faz, sai distribuindo. Quer dizer, não espera chegar. Né? A solidariedade é assim, a gente se antecipa, antes que chegue na nossa porta, a gente se antecipa e faz alguma coisa. Estamos lá, na casa do vovô, por exemplo. Essa semana, na nossa reunião, terça-feira, a gente estava em desespero, porque precisava pagar os funcionários até sexta-feira, e precisávamos de 50 mil que a gente não tinha. Até sexta-feira, continuava não tendo. Né? Para pagar os funcionários. Ainda bem que a gente tem funcionários muito bons, né, que sabem das dificuldades. Por quê? Porque o município não repassou, né, o dinheiro não chega, e a gente lá com aquele mundo de velhinho lá. Né? O pessoal ri, porque quando a coisa aperta, eu falo que eu vou fechar, colocar os velhinhos na calçada e chamar a imprensa. E falar assim, ó, cada um leva um para casa. Né? Porque não é nosso o problema, é da sociedade, é da cidade, é da coletividade, não é da instituição, não é da comunidade espírita, é do mundo. Né? E a gente precisa ficar pedindo socorro toda hora, né? Porque a gente quer fazer alguma coisa, como o outro que está lá na Betânia quer, como o outro que está na Nave da Saudade quer, como está na Vovó Meca quer. A gente está nessa luta aí, tentando colocar em prática esse parágrafo. Antes de chegar, a gente chega na frente e tenta ajudar, mas a dor não tem limite. Você constrói uma creche para 200 crianças, daqui a pouco naquele bairro já cresceu, tem a demanda de 500 que estão sem creche. Não tem limite. A miséria humana é quase do tamanho do nosso egoísmo. Então, vocês imaginam aonde ela chega. Né? Então, vai num crescendo muito assustador. Né? Como resolver isso? Do ponto de vista cristão, implementando a nossa capacidade de dividir, de solidarizar, de amar, de contribuir, de colaborar, de fazer alguma coisa. Se não por uma creche, às vezes por um empregado que trabalha com a gente, né? Às vezes
para uma dor que está muito próxima da gente. Porque às vezes a gente ajuda quem está muito longe e tem um parente precisando e a gente não sabe, e a pessoa também tem vergonha de pedir, né, porque se sente humilhada, e às vezes está na nossa própria família, são parentes. Se a gente pode ajudar, a gente pode contribuir, se a gente pode colaborar com alguma coisa, isso também é um trabalho cristão, né? Se a gente tem alguém que mora, eu moro ali no centro, né? Tem um monte de morador ali no centro. Tem gente que mora no quarteirão de baixo, mora no quarteirão de cima, mora no, né? Se eu consigo dar de vez em quando um saco de açúcar, 1 quilo de arroz, um pó de café, se eu levo um cobertor, se eu levo um agasalho, o pouquinho que a gente faz já está bom. Se todo mundo resolver fazer um pouquinho, quer dizer, se sensibilizar com a dor do outro, a gente já vai conseguindo ter um mundo um pouco melhor. E isso vale mais do que ficar rezando. Não adianta ficar rezando. Não adianta ir no centro todo dia, na igreja, ficar rezando, terço, Pai Nosso. Não adianta. Se a gente não é capaz de sair de si mesmo e melhorar a vida de alguém do nosso lado, não adianta nada. São palavras soltas ao vento. É melhor você não acreditar em Deus, não ter religião, não rezar e fazer o bem, do que você ter uma religião, acreditar em Deus, viver rezando e não fazer nada para ninguém. Não está adiantando nada. Por quê? Porque a gente precisa construir um mundo que seja mais digno, menos egoísta, mais ético. E a gente nem precisa de religião para isso, a gente precisa de vergonha na cara, né? Precisa de caráter, precisa de empatia, precisa se identificar com a dor do outro, se colocar no lugar do outro e ver que ele sofre, que a gente é irmão, que a gente está tudo no mesmo barco e precisa socorrer uns aos outros. Esse é o recado dos Espíritos para hoje. E a gente continua com esse mesmo tema, porque é raro, mas nessa questão específica, a questão 888A, os Espíritos fazem uma dissertação. É interessante porque o Livro dos Espíritos inteirinho tem perguntas curtas e respostas curtas. Nessa questão, a pergunta é muito curta. Kardec só pergunta assim, ó, então condenais a esmola? É a pergunta. E aí nós temos 6 parágrafos longos de resposta dos Espíritos. Então eles se estendem muito nisso. Eles vão se estender. Essa extensão da resposta, nós vamos aprofundar no domingo que vem. O que mais eles dizem? Nós só ficamos no primeiro parágrafo. Ao invés de você esperar a pessoa chegar, se adianta, vai na frente e faz alguma coisa antes que ela chegue nisso. Que é isso que a gente tem visto aí, né? Precisa construir mais cadeia, mais penitenciária, etc. e tal, né? Esses dias eu vi uma entrevista a reprise de uma entrevista com o professor Darcy Ribeiro, sociólogo, de uma entrevista de 35 anos atrás. E ele já dizia, ele falou, olha, o Darcy estava falando, na época, ele ainda estava na ativa, depois ele teve um câncer, desencarnou, e ele deu uma entrevista e falou, olha, se não houver uma profunda mudança no sistema de educação do país, investimento em escola, etc., nós não teremos, num prazo de 30 anos, penitenciárias suficientes para abrigar toda a delinquência do país. Parece uma profecia. Uma entrevista do professor Darcy Ribeiro há 30, 35 anos atrás. Aí a gente liga a televisão, vê essas rebeliões todas aí, e é isso aí. Né? Mas, como que a gente pensa? Graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar uma boa escola para os meus filhos, não é problema meu. E está tudo certo. Vamos para o nosso condomínio, vamos cuidar da nossa vidinha, né? E o outro que se vire. E eu não estou falando que a gente precise abrir nossa casa para os pobres tomarem conta, nada, porque a gente não tem condição para isso ainda evolutiva. Mas a gente podia fazer um pouco mais sem precisar de tanta mão de obra. Isso a gente podia fazer sim, bem mais do que a gente faz, né? Que Jesus nos abençoe, nos proteja.
Música